Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carlinhos? Oi, acharam que eu não ia aparecer hoje? Eu cheguei. Fala, galera da Extensiva. Vem chegando para mais uma aulinha de fisiologia humana, hein? Cada vez mais próximos do fim. Pois é, estamos chegando aí na nossa reta final. Faltam poucos sistemas do corpo humano, mas ainda temos aí um caminho pela frente. E hoje, inclusive, temos um sistema que dialoga bastante com o tecido que a gente aprendeu há algum tempo atrás. Hoje é a nossa aulinha de sistema nervoso. E é claro que eu vou precisar algumas coisinhas de tecido nervoso na aula de hoje. Não é muita coisa, é óbvio que eu vou fazer uma revisão de tudo que eu precisar. Não é um sistema que cai muito, mas vira e mexe ele aparece ali com uma questãozinha e não precisa ficar preocupado. Às vezes eu vejo os alunos assim, caramba, é que sistema nervoso é muito difícil, é complicado, assim. Tem nome, né? Realmente. Tem uns nomezinhos ali dentro do sistema nervoso que não são muito intuitivos. Mas, galera, as questões não costumam ser difíceis, elas costumam ser sempre muito parecidas, tá? E é um sistema mais decoreba em muitas partes. Vamos começar? Vamos com tudo? Bem, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o sistema nervoso ele é dividido em dois tipos. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Essa divisão, galera, ela é bem anatômica, ela é bem intuitiva. O sistema nervoso central é aquele que está no centro do nosso corpo. E quando eu falo centro, eu estou falando a parte do seu sistema nervoso que está aqui, ó, dentro da tua cabeça, que está aqui, ó, passando pelo meio das tuas costas, pela tua coluna. Tá vendo como é intuitivo? Esse é o sistema nervoso central. Toda parte do sistema nervoso que vai para as extremidades do teu corpo já vai formar o sistema nervoso periférico. Essa é a ideia. Bem, tem uma questão sobre essa aula de hoje. Uma das partes que mais caem são as partes do sistema nervoso central. Do sistema nervoso periférico, desculpa. Então, o final da aula, ele acaba sendo um pouquinho mais cobrado do que o início. Mas eu prefiro começar pelo sistema nervoso central, porque ele é um pouquinho mais complexo. Sistema nervoso periférico, apesar de aparecer bem mais nas questões, ele é bem mais fácil. Vocês vão ver que ele é quase intuitivo. Segura aí que daqui a pouco a gente chega. Vamos começar então com o sistema nervoso central, beleza? Essa parte do sistema nervoso que tá no centro do teu corpo. Aqui na tua cabeça, aqui passando no meio das tuas costas, né? Na tua coluna. O sistema nervoso central, ele é dividido em duas partes.
Dentro aqui da nossa cabeça, protegido pelos ossos do crânio, a gente tem o nosso encéfalo. Cuidado, que normalmente quando eu aponto aqui para a cabeça, vocês falam que dentro da cabeça tá o cérebro. Não tá errado, mas não é só o cérebro, beleza? Aqui dentro da cabeça, tá? Aqui protegido pelos ossos do crânio, a gente tem aqui o nosso encéfalo. E aqui, passando por dentro da coluna vertebral, aqui no meio das suas costas, a gente tem a famosíssima medula espinhal. Você concorda comigo? Por mais que a gente ainda não tenha falado de encéfalo, por mais que a gente ainda não tenha falado, né, de medula espinhal, você concorda comigo que são partes importantes? Que se você danificar o teu encéfalo, que se você danificar a tua medula espinhal, pode ser grave? Pode ser, inclusive, fatal. Você concorda, mesmo que você nunca tenha tido aula de sistema nervoso, que essas são partes vitais para o teu corpo funcionar? Beleza. Se são partes tão importantes assim, não dá para deixar desprotegido. Então, o encéfalo e a medula, além da proteção óssea, além do crânio, além da coluna, eles ainda vão ter outras 3 camadas protetoras. Essas camadas protetoras a gente vai chamar de meninges. Vem aqui no quadro pra gente falar um pouquinho mais disso. Fazer aqui um resuminho muito simples, tá, gente? Só pra gente se entender. Então aqui vou colocar sistema nervoso. Hoje o mapinha mental vai ser bem mais simples, tá? Eu vou usar o quadro mais para esses pontos mais didáticos, mas não vou focar tanto em quadro hoje, não. Vamos começar do sistema nervoso central, que a gente abrevia muito como SNC, tá? Então imagina o seguinte, imagina que tem o teu encéfalo, imagina que tem a tua medula. Show? A primeira proteção óssea, você tá encostando, é o crânio ou a coluna. Então, a primeira proteção que a gente tem, imagina que eu vou colocar aqui, é sempre o osso. No caso do encéfalo, ele vai estar protegido pelo osso do crânio, pelos ossos do crânio. No caso da medula, ela vai estar protegida pelas vértebras da coluna. Embaixo do osso, daqui a pouco eu te mostro isso nas imagens, ainda existem outras 3 camadas protetoras. Então imagina que aqui embaixo tá o teu encéfalo ou a tua medula espinhal. Beleza? Então entre o osso e o encéfalo, entre a coluna e a medula, eu ainda tenho outras 3 camadas. Essas camadas são as meninges. A primeira meninge, a primeira camada protetora, vou colocar aqui de azul, só para representar, é a meninge que encosta direto do osso. Logo depois do osso do crânio, logo depois do osso da coluna, batendo ali nesse osso, tem a primeira meninge. Essa é a meninge, essa é a camada mais resistente de todas. Essa meninge, ela vai estar cheia de colágeno para dar a ela resistência. Ela tem que ser resistente, porque ela vai estar em contato com o osso do crânio. Ela vai estar em contato com o osso da coluna. Essa primeira meninge, cheia de colágeno, super resistente, é a chamada dura mater. Beleza? Fácil de decorar, né? Dura mater, lembra que é uma meninge bem dura, bem resistente, cheia de colágeno. Logo depois, vem a meninge, assim, uma das mais importantes. É uma meninge que ela é cheia de líquido dentro dela. Ela parece que tem uns fiozinhos assim. Vamos botar aqui só para representar. E dentro dela vai passar um líquido. Essa meninge é a
aracnoide. E esse líquido tem um nome. Não se assustem. Esse líquido que tá aqui na aracnoide, imagina que aqui tem um líquido no meio. A gente chama de líquor ou líquido céfalo raquidiano. Céfalo tem a ver com cabeça, raque tem a ver com coluna. Então, líquido céfalo raquidiano. Galera, mais importante que o nome, pensa comigo. Para que vocês acham que serve esse líquido? Qual a vantagem dessa meninge, dessa camada, dessa aracnoide ser cheia desse líquido, desse líquor, desse líquido céfalo-raquidiano? Esse líquido, ele ajuda muito a amortecer impactos. E logo depois, vem a última meninge. Aqui encosta no teu encéfalo, aqui encosta na tua medula, que eu vou botar de vermelho de propósito, porque é a meninge onde passa sangue, onde passa o sangue que vai nutrir o teu encéfalo, onde passa o sangue que vai nutrir a tua medula. É a meninge chamada de, vou puxar pra cá, pia mater. Essas 3 camadas, dura mater, resistente, aracnoide, cheia de líquor, desse líquido para amortecer choques. Pia mater, com sangue, aonde você vai ter ali a nutrição do encéfalo e da medula. Essas 3 camadas são as chamadas meninges. É aqui, inclusive, que você pode ter uma infecção gravíssima, chamada de meningite. Então, a meningite nada mais é do que essa infecção dessas meninges, normalmente por um vírus ou por uma bactéria. A gente está passando aí por um surto de meningite em algumas regiões do Brasil. Então, fiquem atentos em relação, tá, a isso no vestibular. Não tira print ainda, porque tem muita coisa para entrar nesse quadro. Vem para cá, vem para cá, tá? Só pra gente dar uma olhada nisso no slide também. Então, eu coloquei aqui alguns esquemas mais bonitos que o meu desenho para vocês estudarem depois com os slides. Então, olha só. Aqui tá o osso, tá? Poderia ser o osso do crânio, poderia ser o osso da coluna. A primeira proteção é sempre o osso. Embaixo do osso, a primeira meninge que bate no osso é a dura mater. Logo depois, olha ela aqui, aracnoide. Aqui na aracnoide estaria passando o líquor, aquele líquido céfalo-raquidiano. Logo depois, aqui com sangue, a pia mater, nutrindo aqui o encéfalo ou a medula. Show? Mesma coisa, ele tá te mostrando aqui. Coloquei vários esquemas para vocês conseguirem ver essa ideia da profundidade, tá? Então, você tem sempre primeiro o osso. Aqui, no caso, seria o osso da coluna. Primeira meninge, dura mater. Aqui tá de azul. Depois vem a aracnoide. Depois vem a pia mater, onde passa o sangue. Tá vendo aqui em vermelho? Aqui, no caso, para nutrir a medula espinhal, porque ele tá te mostrando a coluna. Beleza? Aqui, a mesma coisa que ele tá te mostrando. Dura mater, aracnoide, pia mater, a medula. E aqui é a mesma ideia, ó. Osso do crânio, embaixo, dura mater, embaixo, aracnoide, embaixo, pia mater. Chegou ali no encéfalo, que aqui ele colocou como cérebro, mas lembra que o que tá dentro da tua cabeça vai ser o encéfalo. Tranquila essa ideia da proteção, gente? Porque tá na hora da gente começar a ver pra que serve. Beleza, Camila, entendi. Entendi que tem o osso do crânio, tem os ossos ali, as vértebras da coluna, tem as meninges para proteção também e para nutrição dessas partes. Mas para que serve o encéfalo? Para que serve ali a medula espinhal? Vamos começar do encéfalo. O encéfalo, galera,
é formado, na verdade, por 3 partes diferentes. O teu encéfalo, isso aqui que está dentro da tua cabeça, é formado por 3 coisas. Pelo cérebro, sem dúvida. A maior parte do encéfalo é o cérebro, beleza? Por isso que eu aponto para a cabeça e você fala cérebro, porque o cérebro é a maior parte do encéfalo. Mas aqui na cabeça também tem o cerebelo, que é tipo um cérebro pequenininho. Então, cérebro, cerebelo, cérebro, cerebelo. E ainda tem, mais compridinho aqui, o famoso tronco encefálico. Essas 3 partes vão formar o encéfalo. Pegou a ideia? Joga aqui no quadro comigo, Renan. Que a gente vai anotar isso aqui nesse nosso mapinha mental também. Então você tem ali Voltamos. Opa! Tentaram nos silenciar, não vão conseguir, voltamos. Então, olha só, vamos começar a falar do encéfalo. Então, a gente vai ver 3 partes aqui, protegido pelo crânio. Cérebro, cerebelo, tronco encefálico, beleza? Vamos começar dele, joga pra cá, Renan. Vamos começar do cérebro, obviamente. O que o vestibular cobra de cérebro, gente, é bem mais simples do que parece. É claro que o cérebro é muito mais complexo do que eu vou falar aqui hoje. Mas exatamente por ser muito complexo, o vestibular vai cobrar as partes mais superficiais mesmo do cérebro, sabe? O que é mais básico. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que o cérebro é dividido em 2 partes. O lado esquerdo e o lado direito, que a gente chama de hemisférios. Então, a gente tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo do cérebro. E esses 2 hemisférios, essas 2 partes, se comunicam, olha aqui, ó, por uma estrutura. Essa estrutura que comunica o lado esquerdo com o direito é o chamado corpo caloso, beleza? Além disso, seria legal que você conhecesse as grandes áreas do cérebro. E eu vou te apresentar as principais. Bem aqui nessa região da frente, imagina o teu cérebro, imagina essa parte do cérebro
que encosta aqui na tua testa. Essa parte aqui da frente, a gente chama de lobo frontal. Tá aqui, ó, lobo frontal. Ele botou de azul. Essa parte aqui da frente do nosso cérebro, lobo frontal, é uma parte que tem muitas funções, tá? É, por exemplo, a parte que está relacionada ao nosso aprendizado, a nossa capacidade de aprender. É aqui nessa região frontal que a gente também tem as áreas da fala do nosso cérebro. É aqui nessa região frontal que a gente tem as áreas que determinam a nossa personalidade. E aqui também existe uma região chamada de córtex motor, que é uma região do nosso cérebro que também comanda movimentos. Então essa parte aqui frontal, ela é uma parte muito rica do nosso cérebro, com muitas funções, tá? Logo aqui, que ele botou meio de, sei lá, meio amarelo, né? A gente tem essa região do cérebro, aqui mais lateral, que é o lobo temporal. Pensa que tá perto do ouvido, ó. É a parte do cérebro que está relacionada à nossa audição. Show? Tranquilo? Logo aqui, que ele botou meio de vermelho, a gente tem o lobo occipital, uma área fortemente relacionada à visão. E aqui de verde, quase que na meiuca, o lobo parietal, muito relacionado ao nosso tato. Novamente, gente, é claro que existem muitas outras áreas do cérebro. O cérebro é extremamente complexo. Mas se vocês conhecerem essas grandes áreas, vocês já se viram muito bem nas questões. Uma outra coisa que vocês precisam saber é diferenciar o cérebro da medula espinhal. E aí, para fazer isso, não é só pelo formato, obviamente que vocês olham isso aqui e sabem que é um cérebro, mas tem a ver muito como os neurônios se distribuem ali. Quando a gente olha para a estrutura do cérebro, a gente vai ver que a gente tem mais corpos celulares na parte externa e mais axônios na parte interna. Como se fosse isso aqui, ó. Joga aqui para mim, Renan. Fazendo um esqueminha bem bobo, tá, gente? Imagina aqui um esqueminha bem bobo do cérebro. Show? É como se eu tivesse o seguinte. Os corpos celulares, aquela região lá do neurônio onde tem o núcleo, lembra? E as organelas, eles ficam mais aqui para a borda. E o axônio, ele fica mais aqui para o meio. E daí, Camila? E daí que os corpos celulares, eles têm uma cor mais escura. Então, repara, vou te mostrar ali na imagem, que essa parte externa do cérebro, ela fica mais escurecida. Olha aqui, ó. Essa parte mais externa do cérebro, tá vendo? Ela acaba ficando mais escura. A gente chama essa parte mais externa, mais escura, com mais corpos celulares, de substância ou massa cinzenta. Não é que ela seja cinza, tá vendo? Mas ela é mais escurecida. Agora, essa região do meio, onde estão os axônios dos neurônios, ela fica mais clarinha. Porque a mielina, ela é mais clara. A mielina é uma gordura clara. Então, essa região aqui do meio, ó, ela fica mais clarinha. E a gente vai chamar essa parte de substância branca. A gente vai ver daqui a pouco que na medula é exatamente o contrário. Então, vai ser bom para diferenciar o cérebro da medula espinhal. Beleza, cérebro, gente? Vem comigo para cá, porque tem bem mais coisa pela frente. Aqui uma outra imagem para vocês verem a parte mais escura, cinzinha para fora, a parte mais clarinha pro meio. Fechamos o cérebro. Vamos agora pro tronco encefálico, que é essa parte mais compridinha do encéfalo, por isso tronco encefálico. É dividido em 3 partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá vendo? Vamos lá. Mesencéfalo.
O mesencéfalo, que está aqui bem próximo do cérebro, é a parte do tronco encefálico que está relacionada também à nossa audição e ao movimento dos nossos olhos. É o mesencéfalo que coordena essa movimentação dos olhos. Logo depois vem a ponte, que é uma região de conexão entre o mesencéfalo e o bulbo. Se você só conseguir decorar uma coisa de tronco encefálico, eu quero que você decore ele. Que você decore o bulbo. O bulbo é a parte mais importante do tronco encefálico. Então, aqui no tronco encefálico, a gente vai ter 3 coisas. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Camila, eu não consigo decorar os 3. Quem que eu decoro? O bulbo. Porque o bulbo vai ser a parte do teu encéfalo, do teu tronco encefálico, que vai controlar a tua respiração e os batimentos cardíacos. O bulbo é uma parte vital para o teu corpo funcionar. Se você lesionar aqui o bulbo, você pode morrer na hora de parada cardiorrespiratória. Ele é realmente uma das regiões que mais aparece, porque é uma região que tem um papel importantíssimo. É o bulbo que vai controlar, especialmente a nossa respiração. Então, realmente é uma parte muito, muito importante do tronco encefálico. Por fim, para fechar encéfalo, o cerebelo. É um cérebro pequenininho, tá vendo? O cerebelo aqui. O cerebelo está muito relacionado ao nosso equilíbrio, ao nosso tônus muscular e à nossa postura. Se ajeita aí na cadeira, que eu sei que você tá todo torto, se ajeita aí, ajeita a tua postura, ativa o teu cerebelo. Toda vez que você trabalha equilíbrio, trabalha postura, você tá trabalhando o teu cerebelo. Quando você tá fazendo balé, pilates, yoga, surfando, andando de skate, tudo que trabalha com equilíbrio, com postura corporal, ativa essa areazinha aqui, que é o cerebelo. Beleza, gente? Questão falou de equilíbrio, falou de postura, de manutenção da postura corporal. Vai com tudo em cerebelo. Calma que não acabamos do sistema nervoso central. Falamos aqui do encéfalo, certo? O cérebro, hemisfério esquerdo e direito, das principais áreas. Falamos agora do cerebelo e falamos do tronco encefálico. Falta para fechar a medula espinhal. Anota aqui no esqueminha comigo, para você não esquecer dela. Também está no centro do corpo, protegida ali pela coluna, a medula espinhal, beleza? A medula espinhal, gente, vai comunicar o teu encéfalo com todo o resto do nosso corpo. Importantíssima, né? Leva as informações do corpo para o encéfalo e desce também as respostas do encéfalo para o resto do corpo. Então, estabelece essa comunicação aqui do encéfalo com todo o restante do nosso organismo, tá? Olha aqui a sua medula espinhal. Está envolvida em algo muito importante, que é o reflexo. O reflexo é quando a medula espinhal responde primeiro que o encéfalo. Então, por exemplo, tô lá cozinhando, encosto a mão na panela quente. Essa mensagem, ela vai chegar primeiro na medula do que no encéfalo, certo? A medula é mais perto do que o cérebro. A própria medula já vai responder: tira a mão. Depois, quando a mensagem chegar no cérebro, eu processo a dor. Por isso que eu respondo e depois eu sinto. Toda vez que a gente tem essa resposta primeiro da medula espinhal, a gente vai chamar isso de arco reflexo. Então, tô ali, andando descalça, piso num caco de vidro. Essa informação vai chegar primeiro na medula. A medula vai responder primeiro: tira o pé.
Tirei o pé? Agora a informação vai chegar no cérebro e eu processo a dor. Então tem esse pequeno delay, porque ali no reflexo, no arco reflexo, a medula vai ser responsável pelo comando. A medula vai responder primeiro que o nosso encéfalo, que o nosso cérebro. Beleza, gente? Inclusive tem uma questãozinha do Enem que fala de arco reflexo e pergunta qual é a parte do sistema nervoso envolvida nisso. O gabarito era lá, medula espinhal. Não tinha erro. Show? Como eu falei pra vocês, dá pra diferenciar a medula do cérebro pelo padrão dos neurônios. No caso da medula, gente, os corpos celulares, vou desenhar aqui, só para vocês lembrarem. Então, se a gente colocasse a medula, ó, seria o contrário. Os corpos celulares, ó, a região mais escura, ela vai ficar mais pro meio. E a região mais clara, pra borda. Tá vendo a diferença? No caso da medula, a substância cinzenta vai ser no meio, os corpos celulares eles estão mais para o meio, e os axônios, a parte mais clarinha, a substância branca, tá ao contrário. Tá mais para fora. É uma divisão mais anatômica, tá? Mas às vezes caem umas pegadinhas assim, para vocês olharem nas questões. Botei aqui para vocês verem isso bem claro. Então, no cérebro, a parte cinzenta, os corpos celulares, eles ficam mais para fora. Na medula, a parte cinzenta, os corpos celulares ficam mais pro meio. No cérebro, os axônios, a parte branca fica mais pro meio. Na medula, os axônios, a parte branca fica mais pra fora. Beleza? Parece um dentinho, né? Bonitinho. Beleza, gente? Sistema nervoso central. Porque vamos para ele. Um dos que mais cai. Sistema nervoso periférico, que é a parte do sistema nervoso que vai para periferia do nosso corpo. O sistema nervoso periférico, ele vai ser formado por nervos e gânglios. Nervos, galera, nada mais são do que conjuntos de axônios. Então, quando você tem ali vários neurônios indo para o mesmo lugar, o conjunto dos axônios deles vai formar um nervo. Então, aqui nessa imagem, você está vendo os nervos que vão partir aqui da medula, do sistema nervoso central, para o resto do corpo, e os nervos que vão partir aqui do encéfalo para o resto do corpo, tá vendo? Então, são axônios que estão partindo aqui do centro para a periferia. Esse conjunto de axônios a gente chama de nervos, tá? E, como tem axônios, também vão ter os corpos celulares. O conjunto dos corpos celulares desses neurônios vai formar os chamados gânglios. Mas é muito mais comum a gente falar dos nervos do que dos gânglios, né? Quem nunca inflamou o famosíssimo ou doeu ali, sentiu uma dorzinha no nervo ciático, né? Esse conjunto de axônios que parte aqui quase que da lombar, né? Até o dedinho do pé. Então, esses axônios que vão ali para a periferia, até o dedinho do nosso pé, quando inflama, nossa, dói a perna toda. A gente fala que irradia dor, né? Aqui da coluna até lá embaixo. Porque é isso, esse sistema nervoso periférico, é um nervo. São neurônios que estão indo aqui do centro para periferia do nosso corpo. O sistema nervoso periférico é dividido em dois. Toma cuidado com essa divisão. O sistema nervoso periférico, o popular SNP, ele pode ser dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico somático, gente, ele cai bem menos. Mas, de forma geral, ele está envolvido com o controle da musculatura esquelética. Quando a gente pensa ali em controle de músculo esquelético, em movimento de musculatura esquelética, tipo andar, correr, mastigar, tá?
tudo isso, caminhar, tudo isso tem a ver com o sistema nervoso periférico somático. Quando você pensar em movimento de músculo esquelético, músculos que normalmente estão ligados ali a ossos, músculos voluntários, né? A gente está pensando ali em movimentos que são coordenados pelo sistema nervoso periférico somático. O sistema nervoso periférico autônomo é um dos que mais cai. Ele recebe esse nome, galera, porque ele tem autonomia para atuar. O sistema nervoso periférico autônomo não é você que controla. Ele não é voluntário. Não é igual andar. Não é igual correr. Você não controla ele. Ele é completamente involuntário. Ele ativa na hora que ele achar melhor. Não é você que decide. É ele. Ele tem autonomia para dizer quando é melhor ele ativar ou não. Ele é dividido em dois. O simpático e o parasimpático. Não se deixa enganar por esses nomes. O sistema nervoso periférico autônomo simpático vai ativar, você quer ou não, ele vai ativar toda vez que ele entender que você está numa situação de perigo. Em uma situação que você precisa lutar ou fugir para sobreviver. É claro, gente, que isso é muito relativo. De repente, para mim, uma situação de perigo pode ser um assalto. Pode ser que meu sistema nervoso periférico simpático ative se eu for assaltada. Pode ser que para você, uma situação de perigo seja a prova do Enem. Que ali no meio da prova do Enem, o seu corpo entenda que você está numa situação de perigo. Que ou você precisa lutar ou você precisa fugir para sobreviver. Não importa. Se o teu sistema nervoso periférico simpático achar que você está numa situação de perigo, que ou você luta ou você foge para sobreviver, ele vai começar a liberar em você adrenalina. Galera, não precisa decorar. Pensa. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação de perigo. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação ali de luta ou fuga, tá? Eu tenho certeza que você já recebeu essa descarga de adrenalina. Pensa comigo, tô numa situação de luta ou fuga. Meu sistema simpático tá liberando adrenalina em mim. Como é que vai bater o meu coração? Mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Eu vou aumentar a frequência cardíaca. Isso aí, o coração vai a 1000. Eu vou ter taquicardia. Galera, eu tô numa situação de perigo, eu tô numa situação de luta ou fuga, cheia de adrenalina. Eu vou respirar mais calmo ou mais ofegante? Mais ofegante. Eu aumento a frequência respiratória. Tô numa situação de perigo, de luta ou fuga, eu tô cheia de adrenalina. A minha pupila vai dilatar para eu poder enxergar melhor, ou ela vai contrair? Vai dilatar para eu poder enxergar melhor, para eu decidir se eu vou lutar ou fugir. Eu vou ter dilatação pupilar. Tô numa situação de luta ou fuga. Tô cheia de adrenalina. Ou eu luto, ou eu vou fugir pela minha vida. Essa é uma pergunta mais complexa, mas vamos lá. Como é que vai ficar o meu sistema digestório? Vai ficar ativo? Este é um ótimo momento para parar para digerir uma picanha, ou o sistema digestório fica inativo? Galera, você tá numa situação de luta ou fuga. Não dá para ficar gastando energia digerindo uma picanha. O sistema digestório, peristaltismo, vai ficar
inibido. E é por isso que se você tá com o estômago cheio de comida e o teu estômago fica inibido, a tendência dele vai ser querer jogar aquela comida pra fora. Se ele não tá conseguindo digerir, joga pra fora. E por isso que tem gente que fica enjoado, vomita nesse tipo de situação. Se o teu intestino tá ali, teu intestino grosso, tá cheio de cocô, cheio de fezes, e você tá numa situação de luta ou fuga, joga pra fora. Até pra você ficar mais leve pra lutar ou fugir. Por isso que tem gente que tem o piriri, diarreia nesse tipo de situação. Percebe como é intuitivo? Vamos lá, vamos mais uma? Não vou falar todos os efeitos do mundo, mas pelo menos os mais importantes. Ó, esse é brabo também. Vaso sanguíneo do músculo. Pensa nos vasos sanguíneos que estão irrigando a musculatura. O vaso sanguíneo ele vai dilatar para chegar mais sangue no músculo ou vai contrair? Dilatar. Porque o músculo precisa receber mais sangue para poder lutar ou fugir. Para receber oxigênio, glicose. Então, no músculo, você vai ter vasodilatação. Mas calma. Se esse sangue tá indo pro músculo, ele tá saindo de algum lugar. Ele sai da pele. Você já reparou como tu fica pálido? Chega a boca, perde cor. A pessoa fica pálida. Na pele a gente tem uma vasoconstrição, que é o que a gente chama de vasoconstrição periférica. O sangue sai da pele e vai pro músculo. Deixa eu só te contar mais uma coisa pra fechar. A pele tá sem sangue, né? Você fica pálido. Um outro efeito do simpático é aumentar a sudorese, o suor. E por isso que você sente suar frio. O que esquenta a tua pele? O sangue. Se você tá suando numa pele que tá sem sangue, você sente um suor frio. Sacou? Olha aqui a borboleta no estômago. Olha o estômago inibido sem sangue. O sangue tá indo todo pro músculo. Você sente aquele negocinho no estômago. Não dá pra ficar assim pra sempre. Não tem como. Quando acabar o perigo, quando acabar a situação de luta ou fuga, pra inibir o simpático, ativa o parasimpático. Para inibir a adrenalina, o parasimpático libera a acetilcolina. A acetilcolina reverte os efeitos da adrenalina. Ativa o sistema digestório, contrai a pupila, abaixa a frequência cardíaca, abaixa a frequência respiratória, volta o sangue para a pele, reverte os efeitos da adrenalina. Beleza, galera? Tira o print. E é claro, gente, que eu coloquei, ó, tudo isso aqui no slide pra vocês, tá? Todos os efeitos aqui nesse esquema. Mas eu quero que vocês percebam que é bem intuitivo. É só pensar que tá numa situação de perigo, luta ou fuga, ou, né, no simpático, ou o parasimpático inibindo tudo isso. É isso, galera. Um beijo, uma ótima semana. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.